E aí, humanos, tudo bem? De volta para a biologia. Vamos continuar nosso ciclo de fisiologia animal. Fisiologia, então, você vai aprender como é que funciona, entender como é que funcionam as partes do seu corpo. Lembrando que esses sistemas, eles trabalham em harmonia. Trabalhar em harmonia é o seguinte: o sistema digestivo, digestório, ele vai conseguir nutrientes que vai ser transportado pelo sistema circulatório e vai chegar até a célula. Esse sistema circulatório transporta também os gases que chegam pelo sistema respiratório. Quando todo aquele processo metabólico acontecer dentro da célula, tem um lixo. Esse lixo tem que ser jogado fora. Ele cai no sistema sanguíneo, na fisiologia da circulação, cai na circulação e vai chegar até o rim e vai ser jogado fora. Então seria um sistema excretor, que podem ter outras partes também, não só os rins, mas... Enfim, e tudo isso é coordenado por hormônios e neurônios. Então, existe uma integração, é a chamada homeostase, tá legal? Bom, vamos para a fisiologia da respiração, tá legal? Primeira coisa, respirar para quê? A gente respira para sobreviver. Cara, para sobreviver não pode mais uma resposta dessa, né? Então, a gente vai ter que usar alguns outros argumentos mais interessantes. Bom, a sua respiração é baseada principalmente em trocas gasosas. Legal? Essas trocas gasosas precisam acontecer porque você precisa do oxigênio e você precisa jogar fora o CO2, que é altamente tóxico para o seu corpo. Então essa troca gasosa tem que existir, porque se não existir, o seu corpo vai entrar em falência, ou por falta de oxigênio ou por excesso de gás carbônico. Então, todo ser vivo respira. É condição para ser um ser vivo é respirar, ok? Não importa a estratégia que ele encontrou para respirar, para fazer essas trocas gasosas. Mas a gente tem aqui, nessas trocas gasosas, um meio ambiente e um organismo. Existe uma membrana, que pode ser a pele, pode ser um tecido epitelial de revestimento, enfim, alguma coisa. Mas tem que existir uma membrana, que é a barreira entre o meio ambiente e o corpo, ok? Bom, essa membrana é uma membrana fina, geralmente uma camada só, e se por acaso essa camada ficar mais espessa, que é provocado por algumas síndromes virais, quando essa estrutura fica mais espessa, as trocas gasosas ficam mais dificultadas. Se elas ficam mais dificultadas, é interessante aumentar a pressão de entrada. Aumentar a pressão de entrada, algumas situações, né, eles sugerem colocar num respirador, que o respirador vai bombear com mais força para forçar a passagem pela membrana. Bom, então é o seguinte, duas condições para um gás passar pela membrana. Primeira, a membrana tem que estar úmida. Um gás só passa pela membrana quando essa membrana está úmida. Ela tem que estar úmida. Então, a pergunta é a seguinte: você tem uma respiração mais eficaz no verão ou no inverno? No verão, porque o verão é mais úmido. O inverno é mais seco. Se o inverno é mais seco, vai ressecar mais e algumas pessoas têm mais dificuldades para respirar. Então, em ambientes muito secos, eles colocam um umidificador de ar. Tá legal? Bom, então, notem que tem mais oxigênio aqui do que aqui. E eu estou dizendo que o oxigênio está passando daqui para cá. Essa passagem do oxigênio daqui para cá seria classificado como um transporte ativo ou um transporte passivo? Passivo. Por quê? Tem mais oxigênio aqui do que aqui. Então está passando o oxigênio de onde tem mais oxigênio para onde tem menos oxigênio. Então, segunda coisa, a primeira, a membrana tem que estar úmida. Segundo, vai passar por diferença de concentração. O CO2 está passando daqui para cá, que é o contrário do oxigênio. Esse CO2 está passando por transporte ativo ou passivo? Passivo também, porque está passando, agora a referência é CO2, tá? Está passando CO2 de onde tem mais CO2 para onde tem menos CO2. Então, as trocas gasosas acontecem por difusão simples. Legal? Então, vamos lá, relembrando. Primeira coisa, a membrana tem que estar úmida. Segunda,
tem que ter diferença de concentração, vai passar de onde tem mais para onde tem menos. Terceira, tem que passar por diferença de pressão. A pressão aqui tem que estar mais alta que aqui. Então, a pressão do O2 em alguns lugares se encontra como PO2. Tem que ser maior aqui do que aqui, para o oxigênio passar daqui para cá. E a PCO2 tem que ser maior aqui, para o gás carbônico passar daqui para cá. Tá legal? Então é isso. Tem que ter ambiente úmido, a membrana tem que estar úmida, tem que ter uma diferença de concentração e vai passar por diferença de pressão. Tá legal? Guarda aí, pressão. Você sabe que quanto mais alto você sobe, menor é a pressão. Quanto mais fundo você mergulha, maior é a pressão. Então essa diferença de pressão vai interferir também. Tá legal? Bom. Cada organismo, os organismos, eles arranjaram uma estratégia para fazer essas trocas, tá legal? Então nós temos aqui os tipos cutânea, sapos, minhocas, eles fazem boa parte da sua respiração através da respiração cutânea, que é pela pele. Então lembra, qual é a primeira condição para um gás passar por uma membrana? Tem que estar úmida. Então minhocas e sapos vivem em ambientes úmidos para não ressecar a sua pele. Inclusive os sapos, eles têm glândulas que eles liberam determinada substância que recobre a pele e mantém aquela pele sempre molhada, sempre úmida para facilitar as trocas. Uma vez que essa pele se resseque, ele não consegue mais fazer 70% das suas trocas gasosas. Se ele não consegue fazer 70% das suas trocas gasosas, ele vai morrer por causa disso. E um dos motivos dos anfíbios estarem desaparecendo do planeta é justamente esse. O aumento da temperatura global, o buraco na camada de ozônio, que começa a provocar alterações na pele desses anfíbios e eles morrem por falta de respiração. Tá legal? Então, cutânea aqui, pela pele, minhoca e sapo são os mais interessantes. Bom, traqueal. A respiração traqueal, ela vai acontecer em insetos e a gente vai abrir isso aqui daqui a pouquinho, tá legal? Mas na respiração traqueal tem uma coisa interessante. Os gases não são transportados pelo sangue. Os gases entram diretamente da atmosfera, passam por um tubo e vai chegar diretamente na célula, tá legal? Esse traqueal, ele é melhorado, entre aspas, quando ele vai cair na corrente sanguínea e o sangue vai levar até a célula. Aí não é mais um traqueal, é um filotraqueal. Filotraqueal. Quem faz respiração filotraqueal são os aracnídeos. Entra também por um tubo, só que ao invés de ir direto para a célula, cai na corrente sanguínea e o sangue leva, ok? A respiração branquial. A respiração branquial vai ser feita principalmente por seres aquáticos, tá legal? Ele vai utilizar o oxigênio dissolvido na água para entrar no organismo, que a gente vai ver aqui daqui a pouquinho, que são os peixes, tá bom? E vou colocar aqui respiração pulmonar. A respiração pulmonar foi uma evolução interessante pelo seguinte: pegou toda a superfície respiratória e concentrou dentro de uma estrutura protegida por uma caixa torácica. E essas estruturas, então, na verdade, têm uma superfície relativa muito alta, a gente vai falar isso no nosso próximo vídeo, da respiração humana, e que é eficiente, porque tem proteção e tem uma superfície relativa bem grande para fazer trocas gasosas, ok? Então, depois a gente fala sobre os pulmonares. Bom, dentro desses tipos de respiração, esses dois aqui se destacam porque é o que cai mais, né, nesse negócio. Então, olha só. Os insetos. Nós temos aqui o corpo do inseto e a gente tem aqui a atmosfera. E nós temos esse tubo. Essa respiração traqueal, ela fica na lateral do inseto. Ele não respira pelas suas fossas nasais. A respiração pelas traqueias fica na lateral. Quando o inseto cai na água, a água vai ficar só até aqui.
Seus orifícios respiratórios ficam mais para cima, então ele não morre afogado, a não ser que você afunde o inseto, tá legal? Mas normalmente esse inseto consegue sobreviver na água, ele pode morrer de cansaço, de uma outra coisa, mas afogado não. Você pode morrer afogado, você vai colocar a cara, o rosto na água, sua respiração pelas fossas nasais e você vai acabar morrendo afogado. Então olha só o que acontece. O CO2 que está aqui no corpo do animal, nas células, caem diretamente nesses tubos e vão diretamente para a atmosfera, por diferença de pressão e de concentração. Enquanto o oxigênio, que está na atmosfera, entra por esse tubo e vai diretamente para a célula. Então, o sangue dos insetos, diferente do nosso, não tem pigmentos respiratórios. O nosso tem a hemoglobina, eles não têm. Não tem por quê? Porque o sangue, os gases vão diretamente da célula para a atmosfera e vice-versa. Então, guarde, o sangue dos insetos não possui pigmentos respiratórios. Vou colocar aqui, ó. O sangue dos insetos não possuem pigmentos respiratórios. Ok? Fechado? Bom, e os peixes na sua respiração branquial? Olha só. Uma coisa interessante que pode cair numa prova é o seguinte. Aqui está o corpo do peixe. O peixe tem a respiração branquial. Essas aqui são as brânquias que ficam assim. Olha a superfície relativa que ele tem. Ok? Está num ambiente úmido. Se você tira o peixe da água, a brânquia faz isso. Isso diminui em 3/4 a superfície para trocas gasosas do peixe. Então ele começa a ficar desesperado. E fora da água está mais seco, então com o tempo isso aqui vai ressecar e ele não consegue fazer troca gasosa mais. Quando você coloca ele na água de novo, volta a ficar desse jeito, ok? Bom, então ele precisa ficar na água para respirar. Apesar da atmosfera ter uma quantidade maior de oxigênio dissolvido do que a água, ele depende da água para fazer isso. A curiosidade aqui que pode cair na sua prova é o seguinte. Notem que eu coloquei em vermelho aqui, isso aqui é o fluxo de sangue. Vamos colocar aqui, ó. Fluxo de sangue. Então ele vai nadando, abre a boca, a água vai passando em um determinado sentido. É o sentido contrário ao do fluxo do sangue. Então a água vai passar, ó, sentido da passagem de água. A água vai entrar então no sentido contrário a do fluxo do sangue. Por que isso? Porque isso vai aumentar a pressão para fazer a troca. Então vai entrar com uma pressão aqui muito forte, as trocas gasosas vão acontecendo e aqui a pressão vai até caindo porque boa parte do oxigênio que estava aqui entrou e boa parte do CO2 que estava aqui saiu. Essa passagem de água em sentido inverso aumenta muito a eficiência para essas trocas gasosas. Tá legal? Então a gente viu nesse vídeo, nessa aula, o início da parte da fisiologia da respiração, o tipo de membrana, tudo direitinho, e no próximo vídeo a gente volta falando sobre a fisiologia humana, ok? Se encontra então daqui a pouquinho. Falou, humanos!